Irmãos, pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra em Filipenses, glória a Deus, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. Amém? Glória a Deus. Eu estou usando a versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, verso de número 21. Assim diz a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Em algumas traduções está: morrer é lucro. Glória a Deus. Verso de número 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Aleluia. Porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Verso de 21, ele diz: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Ora comigo, em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor é tudo que nós temos de mais precioso, Senhor. Foi tão bom o Senhor ter nos achado, ó Pai. Como a dracma perdida, o Senhor nos achou, ó Deus. Acende a nossa lamparina nesta noite, Pai, que ninguém vá comprar azeite fora daqui. Este lugar é o lugar que nós desejamos, Pai. Este lugar é o lugar onde nós queremos estar, Senhor. É o centro da Tua vontade, Deus. Oh Jesus, como é bom sentir o Senhor aqui conosco. Como é bom, Senhor, sentir o Senhor aqui. Ensina, exorta, edifica, fala conosco, Pai. Nós estamos com fome de Ti, com sede de Ti. A nossa alma anela o Senhor. Segundo, sem a Tua presença já nos dá saudade, Senhor. Então venha sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, sobre todos, sobre tudo. Que o Seu reino, que a Tua palavra movimente agora os corações, os propósitos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Queridos, eu gosto de me fazer algumas perguntas. E uma das perguntas que eu sempre me faço é: quem nós somos de verdade? Quem eu sou de verdade? Diante da presença de Deus. O salmista, uma vez orando, disse que todas as suas qualidades, quando está na presença de Deus, não basta de iniquidades, vaidades. Salomão disse que toda a sua perspicácia se reduziria em pó. Nós estamos vivendo um mundo, uma época em que todos tendem a se encontrar, todos querem se encontrar.
Todos querem ter uma definição. Todos querem se expressar de alguma forma. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que estamos tentando se encontrar? Será que estamos tentando se definir? Será que estamos tentando se expressar sem de fato ter morrido para Cristo? Sem de fato ter morrido para o mundo? Sem de fato estar morto para os nossos pecados, para os nossos desejos, para as nossas vontades? A Bíblia contém expressões de verdades espirituais tão profundas que à primeira vista parecem contraditórias. Quando você vê João orando, ele diz assim: que diminua eu para que o Senhor cresça. É completamente diferente daquilo que o mundo tem como conceito de grandeza. Enquanto no mundo você vale o que você tem, as configurações do mercado, que você faz de tudo para se adaptar a ela, os diplomas que você pendura na parede, a conta gorda, e eu digo isso, não estou condenando isso, diga glória a Deus. Mas nada disso responde quem nós somos diante de Deus. Nada disso é suficiente para alcançar as verdades que a Bíblia nos demonstra. Alguns vão chamar isso de paradoxo. Paradoxo nada mais é de um algo que se parece contraditório quando você se encontra com ele. A Bíblia tem inúmeras vezes a Bíblia vai falar conosco de uma forma que é necessário enxergar com os olhos da fé e com a mente do reino. Sem os olhos da fé e sem a mente do reino, sem a mente bíblica, sem a mente de Cristo, sem os óculos espirituais, nós não vamos compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu morrer, eu estou feliz, estou com Cristo. Mas se eu estiver vivo também, eu sei que Deus tem algo para realizar na minha vida, então eu estou feliz também. Mas é tão pesado ouvir: se eu morrer é lucro. A Bíblia usa linguagens impressionantes. Ela usa linguagens como: aquele que perder a vida, achará, nas palavras de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 25 diz: quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Queridos, isso é tão impressionante, porque a palavra vida aqui é psique, é vida, é alma, é identidade, é nós enquanto pessoas. O sentido aqui é de renúncia total e completa da minha pessoa, da minha vontade, por que não dizer do meu ego. É você olhar para si mesmo e dizer que eu não posso ganhar a minha vida se não for na presença de Deus. Eu não posso ganhar algo se não estiver na presença de Jesus. Eu não posso conquistar alguma coisa longe do centro da vontade de Deus. Aquele que perde a vida, acha. Isso é uma ótica um pouco complicada de enxergar quando você tira a fé, quando você tira a mente do reino, quando você tira aquilo que é mais impressionante que Jesus nos deu, que é a fé, que é entender que Ele está falando de algo muito maior do que essa matéria.
Uma outra expressão que a Bíblia diz é que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Mateus capítulo 23, no verso 11, Jesus diz: o maior entre vós será o vosso servo. Não se preocupe, pouco a pouco nós vamos morrer mais um pouquinho. Atente-se à palavra, porque nós estamos morrendo mais um bocadinho agora. Aquele que quiser ser o maior, sirva primeiro. Vocês já ouviram falar da palavra diácono? Sim? E é exatamente esse termo que aparece aqui. Aquele que quiser ser o maior, seja diácono. Sirva sem vaidades. Aprenda a servir quando as câmeras estão desligadas, quando os holofotes deixaram de brilhar. Aquele que quiser ser grande, passe a servir quando ninguém está enxergando. Quando você estiver sozinho, quando você estiver no semáforo, ninguém está vendo, sei lá. Sirva primeiro. Seja servo, piedoso, e lá na última instância, seja voluntário. Lá na última instância, lá. Quando você supriu todas as necessidades de amor, quando você supriu todas as necessidades de entrega, aí você pode ser voluntário. Quem entendeu diz amém. Nós não somos voluntários, queridos, nós somos servos. Agora, a palavra voluntária, ela pode ser usada nesse contexto, mas lá no final da fila. Percebe que existem maneiras de viver em Cristo, mesmo estando morto. Percebe que existe maneira de desfrutar dessa presença maravilhosa que está aqui agora. Ah, meu Deus. A grandeza do reino se expressa no serviço e na humildade. Quanto mais humildade, mais o Senhor te usa. É igual aquela história assim, sabe? Aquela pessoa que mais trabalha em tudo, faz tudo, não tem tempo para nada. O pastor chama ela para fazer mais alguma coisa. Isso é impressionante. Porque Deus gosta de pessoas assim, que quando vão fazer, o que aparece é as suas mãos primeiro, não o seu nome. Deus é apaixonado por pessoas desse nível, desse calibre, que se o nome dela não aparecer, ela dorme tão tranquila, ela se deita com uma paz no coração, porque ela entendeu que ela está fazendo para o dono de tudo. Mas quando nós agimos de modo antagônico a isso, de modo ao contrário a isso, nós ficamos sozinhos na beira. Morrer para Cristo é estar o tempo todo dizendo: dá para ir mais, dá para ir mais além, mas não pelas minhas próprias forças. Uma terceira colocação que a Bíblia diz é: humilhar-se para ser exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11, Tiago capítulo 4, verso 10, vai encapsular essa ideia tão perfeitamente para nós. O texto de Lucas diz assim: aquele que se humilhar será exaltado. Tiago também traz a mesma conotação. Perceba que o caminho da glória, perceba que o novo e vivo caminho só se pode entrar nele, só se pode usufruir desse caminho de bênção, desse caminho de salvação, pelos passos da humildade. Tenho certeza que Filipenses é uma carta que mexe com o nosso coração,
que embaralha a nossa mente, que nos faz ficar pensativos dia e noite, porque ele diz: olha, mas o jugo necessário, por amor de vós ficar na carne. Mas antes disso ele diz: mas não era isso que eu queria, não. Eu julguei ser necessário, mas não era isso que eu queria. Eu queria mesmo agora que essa carcaça tombasse, pum, e eu me deparasse com Cristo. A maneira de fazer isso, a maneira de viver em Cristo, é observando a inversão que a Bíblia faz dos valores. Que na verdade, agora melhorando a frase, é observando os princípios que a Bíblia coloca como valores. Agora, olhando para a conotação que o mundo usa, os valores estão invertidos. Porque lá você pode ser o maior, mas não precisa servir ninguém. E aqui, se você quiser ser o maior, sirva. Se humilhe, será exaltado. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10: porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Está morrendo comigo aí mais um pouquinho? Porque às vezes a gente chega na igreja, a gente acha que está sempre forte, né? Mas está sempre forte para tudo. Vai não, irmão. A gente não tem força para tudo que a gente precisa enfrentar, não. A palavra fraco aqui, ela vem acompanhada da palavra dunatos, que vem de dunamis. Dunatos é forte. E o forte aqui não é um forte com outra coisa a não ser as virtudes de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, quando a minha carne está fraca, então eu estou forte no Espírito. Então eu estou forte nas virtudes, no fruto do Espírito Santo. O poder que nós precisamos está em morrer. A vida que nós precisamos está em morrer. E a partir disso, então, nós vamos viver em Cristo. Nós vamos ter a presença dEle todos os dias. Nós vamos ter os ouvidos de Deus todos os dias, os olhos de Deus todos os dias, as mãos de Deus todos os dias, atento, ouvindo, observando e agindo. Não há outro caminho para que nós possamos morrer em Cristo. O apóstolo Paulo: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Nessa caminhada nós devemos baixar a cabeça todas as vezes que entramos na presença do Senhor, tratar com superioridade o serviço do nosso irmão e entender que na igreja não é uma indústria. Eu sou apaixonado por isso, sabe? A igreja não é uma empresa. Eu vou te provar isso. Mateus capítulo 20, verso 16 diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Sabe o que Deus está dizendo? A igreja é minha, quem põe a ordem da fila sou eu, quem muda a ordem da fila sou eu, e quem chega primeiro, eu decido. Nós vamos morrendo e nós vamos vivendo, e nós vamos morrendo e nós vamos vivendo. Deus define a posição dos seus servos, as posições, segundo a sua soberana graça. E diante disso, mérito humano não vale. Paulo ainda vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, verso 22: porque o que é chamado pelo seu Senhor sendo servo,
é liberto do Senhor. Da mesma maneira também o que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Ué, como assim? Acabou de libertar, agora já está preso de novo. Liberdade é se tornar escravo de Cristo. Liberdade mesmo é ter fome de Cristo. Liberdade mesmo é ter fome e sede de Deus. Liberdade mesmo é querer estar todos os dias, todos os momentos, o tempo todo agradando ao Senhor. Isso é que é ter liberdade. Que paradoxo maior que esse? Liberto para se tornar escravo de Cristo? A verdadeira liberdade está em se render-se ao senhorio de Cristo. Nós estamos aprendendo hoje o que é morrer e o que é viver em Cristo. Sabe, quando eu era mais jovem, eu vi o meu pastor enviando pessoas para lá e para cá, e eu falava, por que não eu? E eu enrolava o cabo, eu ligava o cabo, eu ligava a mesa, eu tocava, eu estava no baixo, eu estava na guitarra. Eu só não consegui vencer o pastor Felipe, que canta, é doutor, é pastor, toca violão, e agora é pai. Glória a Deus. Eu falava, por que não eu, Senhor? Por que não eu? Você acredita que às vezes eu tinha vontade de... Estou aqui. Mal sabia eu que Deus estava me ensinando que no reino de Deus é Ele quem dita as regras. E quando a minha vaidade estava acesa, Ele estava me ensinando a morrer, para depois viver aquilo que Ele tinha reservado para mim. O apóstolo Paulo ainda vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20: morrer para viver. E um dia eu estava orando, indignado, eu falei, Senhor, fala comigo, Deus. Não deixa eu ficar chateado com o meu pastor não, Pai, fala comigo. E aí o Senhor me lembrou de um salmo, daquele homem que põe a mão na aljava e puxa a flecha. Ele disse, sou eu, filho, a aljava é minha, as flechas são minhas. Sou eu que tiro a flecha que eu quero, fique em paz. No tempo certo, quando você aprender a morrer para viver, aí eu vou lançar você aonde eu quero. Deus me trouxe aqui para olhar nos seus olhos e dizer, ei, a aljava é dele, a igreja é dele, nós somos dele. Só faça, só trabalhe, se humilhe, se renda. E no tempo certo o teu nome vai ser citado, mas não por mim, não pelos pastores dessa igreja, mas Jesus vai enfiar a mão na aljava e vai pegar você como flecha. Essas coisas acontecem tão perfeitamente. Gálatas capítulo 2, verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Crucificado juntamente. Outro paradoxo, uma outra maneira de enxergar as coisas. A vida verdadeira, viver em Cristo, só é possível através da morte do ego e da carne. Para isso, leia Romanos capítulo 6, do verso 6 ao 8. Ou melhor, leia Romanos capítulo 6 até o capítulo 8. Quanto mais nós entendemos
que o governo de Cristo está alcançando a sua vida, mais você confia nele. Tenho certeza que todos vocês gostam de jogar videogame, mas espiritualmente, uma palavra pastoral para vocês é que controle e confiança não cabe na mesma mão. Ou você confia em Deus, ou você controla. Vou morrer mais um pouquinho hoje para viver em Cristo. Está aqui, Senhor, o controle da minha vida. Está aqui, Senhor. Controla a minha vida, Pai, eu confio. Eu vou entrar na faculdade, Senhor, essa faculdade é sua. Eu vou virar médico, Senhor, eu vou ser maluco igual Lucas. Vou crer em milagre. Eu vou ser juiz. Quando eu pôr aquela bata, Senhor, eu vou lembrar que o Senhor é o meu juiz. Eu vou ser advogado, Senhor. Quando eu sentar naquela mesa, eu vou lembrar: o Senhor é o meu advogado. Aleluia. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, morrer é lucro. Essa introdução foi para responder a pergunta: o que é viver em Cristo? Se não for se apartar do nosso ego, se não for se apegar com a humildade de Cristo, se não for deixar que Cristo ressalte as nossas qualidades, que a Bíblia vai chamar de fruto do Espírito, qualidade que só o Espírito Santo pode nos proporcionar. Viver em Cristo, irmãos, não é meramente fazer devocional, não é meramente cumprir o rito religioso das atitudes morais. Viver em Cristo não é, sabe, cumprir as regras somente. Viver em Cristo é um fator ontológico, é algo que mexe com o nosso ser. Eu gosto do exagero de C.S. Lewis quando ele diz que não é um homem bom virando um homem melhor, é um rato virando um homem. Eu gosto desse exagero. Viver em Cristo não é uma transformação assim, ó, aquela velha história, né, de Deus não transforma água em que suco, né? Isso é tão velho, né? Sabe, eu gosto desse exagero. Em uma outra parte ele vai dizer que é aquele cavalo mais esfarrapado que tinha, que agora virou um cavalo alado, um cavalo que todo príncipe merece subir nele. São analogias, são exageros que trazem para nós a noção de que viver em Cristo é que nós éramos pecadores, sujos, imundos como um rato, mas agora, depois de Cristo, nós somos limpos, santos, e nós temos livre acesso agora a Ele. Nós podemos dizer: ah, papai, ah, paizinho. Nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Nós podemos levantar a mão e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Porque Ele nos lavou, porque Ele nos transformou, porque Ele nos recriou. A nova vida que Cristo opera em nós, que nasce do alto, cresce em velocidade e transformação. A expressão paulina aqui que nós lemos, morrer em Cristo, acontece nada mais e nada menos que 90 vezes na Bíblia. Paulo era muito sagaz. Me lembro da vez que Paulo encontra Pedro. Pedro está na mesa comendo com os gentios, e quando chega aqueles da turma de Tiago, discípulos de Tiago, Pedro se levanta e Paulo olha para aquilo, e Paulo chama Pedro e diz: você está errado,
Porque nem você vive como os judeus, agora você quer exigir que eles vivam como os judeus. E aí Paulo repete isso de novo agora: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós morremos para a lei, nós somos crucificados para o pecado. E se nós morremos em Cristo, agora nós nascemos em Cristo. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Aleluia. Nada pode parar você, meu irmão. Nada pode te botar medo. Nada pode te intimidar. Você agora vive em Cristo Jesus. Paulo cria em uma união vital, não apenas numa associação espiritual, sabe? Paulo acreditava nisso, como eu li para vocês, Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. 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 Cristo vive. Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora que nós aprendemos os códigos da Bíblia, se é que eu posso chamar assim, morrer para viver, se perder para achar, piorar para melhorar, dar ao invés de receber, diminuir para crescer, se humilhar para ser exaltado. Agora que nós já aprendemos os passos de viver em Cristo, o apóstolo Paulo começa a mostrar para nós que essa vida é uma vida plena. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criação. O termo que aparece aqui é kainé kitsen, que significa que Deus não fez uma reforma. Eu fui atrás disso no dicionário. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Todos vocês aqui provavelmente sabem dirigir ou estão tirando a carta. Alguns já têm seu carro. Você sabe que ninguém quer comprar um carro batido, sim ou não? Mesmo quando sabe que ele foi reformado. Ninguém quer comprar um carro batido. Ah, mas ele foi reformado, mas já é batido. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, a pessoa vem para Cristo. Se ela não tomar cuidado, ela passa aquela massa na lataria dela, sabe, pastor? Ela pinta com aquela tinta e ela continua vivendo daquela velha maneira de viver, daquele carro velhinho que ela tinha, todo batido e amassado. Mas esse termo que aparece aqui, nova criatura, é uma nova ordem existencial. Você sabe o que é isso? É Deus tirando você das trevas e colocando você na luz. Mas as trevas eram o seu lugar de direito. Nós deveríamos permanecer ali no juízo de Deus. Mas a cruz, o sangue, nos comprou. Jesus nos comprou, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue, aleluia. Em outro texto vai dizer que Ele nos transportou, aleluia, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Então nós que estávamos mortos aqui, agora nós nascemos aqui, diante da presença de Deus, diante da face do nosso Senhor. Isso é glorioso.
Essa união em Cristo, ela é tão real, ela é tão dinâmica, ela é tão transformadora, que ela implica em 3 níveis em nossas vidas. Primeiro, judicial. Viver em Cristo é ter essa fé, que nós somos justificados. Deixe a culpa de lado. A culpa não é sua. Ou melhor, a culpa não é mais sua. Já foi perdoado, vida nova. Olha para frente. Cristo te chama, Cristo te espera. Levanta, sacode a poeira, se ajoelha, se humilha. Ele vai te levantar, vai trocar suas vestes, Ele vai olhar nos seus olhos, Ele vai matar um cordeiro, Ele vai fazer uma festa. Agora é tempo de levantar e viver em Cristo Jesus. Ele vai te colocar uma roupa nova, Ele vai te colocar uma sandália nova, Ele vai te dar um anel do selar. E Ele vai chamar a igreja e vai dizer: vinde, aleluia, e adoremos, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Nós somos justificados. Segunda coisa, essa transformação é vital, porque Paulo diz: não vivo mais eu, mas vivo em Cristo. Vocês já sabem que a palavra vida, todas as vezes que se referem a Deus é zoe, e todas as vezes que se refere a essa matéria é bio. Então Paulo está dizendo: não vivo mais eu, acabou. Agora é a vida de Deus que está sobre mim. Agora é a vida de Cristo que opera o meu querer. Eu olho para onde Ele diz para eu olhar, eu escuto o que Ele diz para escutar, eu toco onde Ele diz para tocar, eu vou aonde Ele diz para ir, eu ando para onde Ele diz para andar. A minha vida é Cristo, a minha glória é Cristo. Não tenho mais minha vida como preciosa. E o último ponto aqui é que nós viveremos com Ele até o dia da consumação de todas as coisas, até o dia da sua glória. Nós viveremos em Cristo até o dia que Ele raiar nessas nuvens, com poder e grande glória. Quando, aleluia, tocar a trombeta para juntar a congregação, aleluia. Esses dias, tempo atrás, pastor Felipe, nós estávamos dando aula no seminário, e eu disse assim: olha, naquele grande dia todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E alguém me perguntou: e se não tiver joelho? Rapaz, eu não sei como não, mas vai criar, vai ter que dobrar. Não me pergunte como isso vai acontecer, mas porque assim, a sala de aula eu gosto muito, eu sou apaixonado por isso. Pastor, e se tiver só um cotoco? Não interessa, meu amigo. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Eu não sei como vai acontecer, mas todo joelho vai se dobrar. Nasceu sem olho, naquele dia vai nascer olho no camarada, e ele vai ver Cristo Jesus. Tem língua e não sabe falar, vai aprender a falar. Não tem língua, a língua vai nascer e vai falar. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão confessar. Nós estamos vivendo com Cristo. Pastor, quanto tempo eu tenho? Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, diz respeito à natureza de um novo ser. E a Bíblia, ela tem figuras de linguagem como alguns hebraísmos. Por exemplo, o primeiro Adão e o último. Aí você pergunta: mas por quê? Não tem outro? É só 1 e 2. Mas o último sempre é o segundo. Por exemplo, você vai para Números capítulo 10, as duas trombetas. Mas vai estar escrito lá a primeira e a última. É só maneira de falar.
Então nós andávamos conforme o primeiro Adão, inclinado às coisas do pecado. Mas esse novo ser, ele não é como o primeiro Adão. Esse novo ser, ele venceu a lei, ele venceu o pecado. Quando a morte chegou lá no sepulcro dele e foi puxar o pezinho dele, ele não estava lá. Ah, Jesus! As mulheres correram aceleradas. Quando chegou lá, a pedra já estava rolada, já tinha tirado do sepulcro. E o anjo disse: por que vocês estão procurando quem está vivo no lugar dos mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Que é um paradoxo maior que esse? Jesus matou a morte. Vá com isso para casa e fique pensando nisso, porque a minha cabeça é dessa forma. A morte foi lá e falou: ih, rapaz, deu ruim para mim. Ele venceu a morte, meu irmão, acabou. Nós vivemos em Cristo. Só se essa carcaça cair agora, pá, a morte não vem me buscar, porque quando eu abrir os olhos eu já estarei com Cristo. Eu acho que era isso que Paulo, eu acho não, tenho certeza, era isso que Paulo estava vislumbrando. Ele falou: se eu morrer agora, oh meu Deus. Esse dia eu fiquei tão feliz que eu estava pregando lá na capelinha, né? Lá na igreja, quinta-feira agora, eu estava falando sobre essas coisas, e alguém gritou lá no meio: eu quero morrer agora. Aí eu falei: é disso que eu estou falando, Jesus. Mas eu não casei ainda, pastor. Eu quero morrer. Mas não me formei em direito ainda, eu quero morrer. Mas se eu não morrer, é porque Deus tem algo contigo. Então levante-se, então faça algo, porque enquanto você tem vida é porque Deus quer te usar para trabalhar para Ele. Viva para Cristo, gaste a sua vida com Cristo. Esse dia nós estávamos conversando. Vocês conhecem o pastor Josinaldo, o missionário pastor Josinaldo? E ele falou uma coisa tão simples que eu guardei. Ele falou assim: a nossa vida é uma vela, ela vai queimar de qualquer jeito. Mas isso não é que é verdade? Pensa numa vela, acendeu a vela, deixa ela lá. Depois de um tempo você vai voltar, acabou, não tem mais. Então é melhor gastar a nossa vida aos pés de Cristo. É melhor gastar tudo que nós temos aos pés de Cristo. O texto de Efésios diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O verbo que é usado aqui, ele está no aorista. Vou explicar isso. Ele está com implicações futuras. Se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus tem implicações futuras. Paulo está dizendo que nós que estamos vivendo em Cristo, nós vamos, aleluia, inaugurar com Ele, aleluia. Oh glória. Quando o abalo sísmico acontecer na terra, o céu abrir, você nem está ligado nisso. Vai chacoalhar tudo. Por um segundo todo mundo vai parar e vai olhar para o céu e vai ver Ele descendo com poder e glória. E sabe eu e você que estamos vivendo em Cristo, onde nós vamos estar? Nós vamos estar do lado dele, aleluia. Ele nos fez assentar nessas regiões. Agora veja bem, estar sentado nas regiões é interessante isso, porque às vezes a gente só fica sentado mesmo, não é? Esses dias eu vi alguém falando, eu achei tão bonito. Essa fala não é minha não, mas eu lembrei agora. Tem gente que se esconde no esconderijo do Altíssimo e fica lá. Nem o pastor acha ela. Fica parado no meio do caminho. A Bíblia diz que quando você orar, entra no teu quarto,
Fecha a porta e o Pai que vem em secreto te recompensará em público. Nós que estamos assentados em lugares altos, como é que nós vamos passar a eternidade falando com Deus se aqui a gente não consegue orar? Vocês olharam com um cara tão diferente para mim agora. Eu percebi, viu? Mas pensa comigo, irmão. Se lá no céu nós vamos uma glória maravilhosa, não precisa de luz, Felipe. Essas luzes não precisam. A glória de Deus alumia o templo. A rua de ouro e cristal. Por quê? Porque quando a glória passa assim, é igual esse acrílico, não tem sombra, a glória alumia. Porque a glória não pode ter pecado, não pode ter erro, não pode ter nada naquele lugar. Imagina que lugar maravilhoso. É anjo para lá, é querubim, é serafim, Abraão passando, Moisés. Você está aqui comigo ou não? Pensou? Paulo conversando ali, Pedro acolá, e Elias, e Eliseu, e Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, a mulher do fluxo de sangue, o leproso que voltou para agradecer, e Lázaro, que tinha experimentado um pouquinho, mas ouviu Jesus chamar, teve que voltar. Pense nisso. Pensa nessa coisa maravilhosa. Você acha que vai ser monótono? Você acha que lá nós não vamos fazer nada? Você acha que lá nós não vamos conversar com ninguém? Eu quero conversar com todos eles, mas o primeiro eu quero conversar com Jesus. E outra coisa, uma coisa que eu quero fazer, eu quero que se cumpra na minha vida, é o que a Bíblia diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Vamos falar de novo? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a... E até hoje a Bíblia diz: ninguém nunca viu Deus, mas tem uma promessa, a Bíblia diz: aqueles que são puros de coração, eles vão conseguir olhar para Deus, irmão. Outra vez que vocês olhou para mim com uma cara diferente. Está na Bíblia isso aqui, vocês já leram, mas a Bíblia é assim mesmo. Você lê, você fala: puxa, estava aqui, eu não vi. Agora, eu estou dando essa volta toda para dizer que viver em Cristo é praticar tudo aquilo que nós vamos fazer no céu, aqui na terra. Viver em Cristo é praticar tudo aquilo que nós vamos viver no céu, aqui na terra. Falar com Deus, oração. Oh, coisa boa. Jejum. Vou falar de jejum, pastor? Hoje você pode pagar uma pizza para mim, se você quiser. Mas o melhor é jejuar, irmão. Tudo que você fez hoje aqui é reflexo do que nós vamos fazer lá no céu. Adorar, louvar, dançar na presença de Deus. Tem gente que nem consegue conceber isso, mas vai ser um lugar onde tem liberdade, onde a reverência já faz parte da nossa essência, onde ninguém vai precisar ligar para nós e dizer assim: cadê você? Estava esperando você no culto, você não veio. Não, vai estar todo mundo lá, o tempo todo, toda hora, por toda a eternidade. Caminhando para o final, quero continuar esse diálogo com vocês e pedir para vocês que vocês se recusem viver para Cristo como se fosse um moralismo vazio. Cristo não veio para tornar as pessoas boas, irmãos. Cristo veio para tornar tudo novo. Cristo não é bom, Ele é excelente. Melhor, não é só bom, Ele é excelente. Ele é bom, Ele é bom, e 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 é bom demais, é bom demais, 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 demais. Ele é excelente. Ele é bondoso. Não viva cumprindo regras. Gaste a sua vida mesmo. O
problema do homem não é só comportamental. Não é apenas as suas atitudes e os seus hábitos, mas é a sua existência, o seu modo de pensar. É começar a entender que respirar é Cristo, ouvir é Cristo, falar é Cristo, tocar é Cristo, andar é Cristo, comer é Cristo, viver é Cristo. Calor é Cristo, frio é Cristo, ir é Cristo, voltar é Cristo, chorar é Cristo, sorrir é Cristo. Tudo é Cristo. Para nós terminarmos, viver em Cristo não é só viver o nome de Jesus quando se lê a Bíblia. Viver em Cristo é quando o nome de Jesus passa a ser o nosso sangue. Quando você olha para o seu sangue e o sangue de Jesus corre nas suas veias. Quando você olha para você e você diz: agora sim, agora eu sou uma nova criatura, agora eu estou em Cristo. Primeira lição prática para nós, para você aplicar na sua vida: Cristo não veio só para melhorar você, Cristo veio para fazer você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Segunda lição para nós aplicarmos ao nosso coração: nós não vivemos mais para si. Você não vive mais para si mesmo. O nosso fim não é em si mesmo, mas o nosso fim é em Cristo Jesus. Porque Cristo vive em nós. Terceira e última lição: quem vive em Cristo carrega a sua cruz. É crucificado todos os dias nela. Mas morre hoje e vive em glória amanhã. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero terminar pedindo que você se coloque de pé com a liberação dos nossos pastores. Eu quero orar com você. Sabe, nesses anos todos lidando com jovens, eu às vezes escuto coisas como: pastor, eu estou na igreja, eu até oro, mas eu não sinto nada. Pastor, eu até tento, eu canto, eu louvo, mas puxa, às vezes eu tenho dúvida da minha fé, porque eu não consigo ser tocado, não consigo sentir. Pastor, às vezes eu até começo a chorar, mas de repente as lágrimas vão embora, porque... E alguns, às vezes, diz para nós: olha, eu era tão diferente quando eu cheguei na igreja. Sabe, eu cantava, eu chorava, eu orava, eu sentia a presença de Deus, mas agora eu não sinto mais. E você que tem essa saudade, você que tem essa sede, você que sentiu um dia Jesus te tocar e hoje parece que está tudo tão distante. Você que está aqui, mas nunca sentiu algo tão especial como a presença de Deus. Eu quero pedir que abaixe as luzes agora. Eu quero convidar você aqui na frente. Vem aqui na frente, você que há tempos não sente a presença de Deus como antes. Venha, não tenha vergonha, vem aqui.
Você que quer sentir novamente a presença de Deus, como antes, com lágrimas nos olhos, sentir o seu corpo ser aquecido pelo abraço de Jesus. Você que deseja ser renovado nesta noite, você que deseja viver coisas maravilhosas e especiais, quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos começar a louvar. Não, eu não. Se eu louvar, eu atrapalho vocês. Eu quero que você venha aqui na frente e nós vamos orar. Nós vamos orar e o Senhor vai tocar em você. Venha, pode vir aqui à frente. Venha aqui à frente, venha. Nós vamos orar por você e você vai ser renovado pelo Senhor. Venha. Não tenha medo, não tenha vergonha. Hoje é dia de renovo na sua vida. Hoje é dia de você sentir a presença de Deus. Você vai sair daqui hoje vivendo a plena certeza em Cristo Jesus. Nós vamos orar por vocês. Pastor, estenda as mãos por eles em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, com muita humildade, Senhor, nós oramos com carinho a esses jovens que com muita coragem vieram aqui à frente. Eu quero pedir que o Senhor os renove agora. Eu quero pedir que o Senhor os transforme novamente, que o Senhor agora crie de novo um coração quebrantado, que eles possam sentir a Tua presença real neste lugar, que eles possam sentir a Tua presença transformadora neste lugar, que eles possam sentir, ó Pai querido, o Espírito Santo se apoderando, tomando, ó Pai, que eles possam sentir, ó Pai, o abraçar do Espírito Santo, o abraçar do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam agora, Senhor, ser contemplados com a Tua presença. Derrama sobre nós, ó Pai. Louve ao Senhor. Aleluia.